Muito bem, então vamos lá, vamos começar a entender os sensores, né? Aqui são os requisitos do projeto, né? Manter um nível apropriado do fluido, controlando as válvulas de entrada e saída, é o que eu expliquei aí. Manter a temperatura do fluido que sai do sistema dentro de uma certa faixa. E emitir um alarme conforme a indicação dos sensores de nível ou de temperatura. Se tiver alguma falha, né, nesses sensores. Ah, e outra coisa, não é só quando tem uma falha nos sensores, não. Mas se o líquido ultrapassou a temperatura máxima, por algum motivo, alguma falha, né, no meu em desligar o meu elemento, ou sei lá, aconteceu alguma coisa que a temperatura superou o valor máximo que ela poderia. Também tem que soar um alarme, porque pode ser que o meu circuito que controla o elemento de aquecimento, que é essa CDH, pode ser que ele tenha dado defeito, e esse cara aqui vai aquecer além da conta, né? Podendo até perder o material que está aí dentro, se for algum produto que não pode ficar em alta temperatura. Ou até colocando em risco, né, as pessoas. Então, as situações em que o alarme vai soar, a situação em que qualquer um dos sensores tem alguma falha, aí a gente desliga o processo, ou que mesmo que os sensores estejam todos funcionando, a gente tenha uma elevação da temperatura acima do valor máximo permitido. E aí, quando isso acontece, eu também tenho que desligar o aquecimento, né? Ou tentar desligar o aquecimento e, ao mesmo tempo, tocar esse alarme aqui para que o operador verifique o que está acontecendo, por que ele ultrapassou isso, porque não era para acontecer. Muito bem. Então vamos lá, vamos ver os sensores aí. Quais são as entradas da minha lógica de controle? Olha aqui, ó. Aqui eu vou fazer um circuito lógico e ele tem que pegar os meus sensores, né? Então aqui o meu sensor de nível. Então ele tem dois sensores de nível, são entradas, só para a gente já começar a pensar do que vai ter dentro dessa caixinha. Dois sensores de temperatura, tá? Que também são entradas. E quais são as saídas? Depois que ele analisar essas entradas, o que ele precisa acionar? Olha, ele precisa ter uma saída para acionar o aquecedor, uma saída para acionar a válvula de entrada, para deixar entrar fluido, uma saída para acionar a válvula lá na saída do meu fluido e uma saída para acionar o alarme. Então, eu tenho um sistema que tem 4 entradas e 5 saídas. A gente vai ter que analisar saída por saída na hora da gente for fazer a tabela verdade, porque não existe uma tabela verdade com mais de uma saída, tá? Então a gente tem que pegar uma tabela para cada saída. Então tá, então a gente está aqui com sensores, sensor de entrada, né? Eu estava explicando que o livro que eu tirei, ele é um livro que é uma tradução, o livro original é em inglês, né? Então por isso que essas letras aqui não seguem o português. L é de level, né? Em inglês isso quer dizer nível. E H é high, né? Que é nível alto, né? Eu estou com o líquido lá no alto aqui. Então, o LH é um sensor, que é o sensor de nível máximo. Como é que ele funciona? Ele vai apresentar nível lógico alto na saída, ou seja, 1, toda vez que ele estiver imerso no fluido. Ou seja, se o meu fluido ultrapassar o sensor, ele coloca 1 ali, indicando que atingiu aquele nível, que é o meu nível máximo, tá? Eu vou ter um sensor aqui embaixo, que é o LL, que ele vai apresentar nível lógico alto também, ele funciona do mesmo jeito, quando ele estiver imerso no fluido. Então, se o fluido estiver aqui ainda, ele continua mantendo lá. Então, o que eu consigo ver? Se eu quiser detectar que ultrapassou para um nível mínimo aqui, na hora que ele passar para baixo, ele não está mais imerso, e aí ele vai colocar 0 na saída, tá? Então, o que eu tenho que ficar de olho é nisso. Se o meu líquido ultrapassou aqui para baixo, ele não está mais imerso, ele coloca 0. Então, o meu detetor de mínimo, ele vai colocar o nível 0 na saída, não vai ser um nível alto. Isso aqui é super importante, tá? Os dois sensores operam do mesmo jeito, só que a consequência disso é completamente diferente. Aqui ele vai apresentar 1 se eu ultrapassar o nível máximo.
E se eu quiser detectar, se ultrapassar o nível mínimo para baixo, ele vai colocar 0. Por quê? Porque ambos, quando estão imersos, eles colocam 1 na saída. Tá? Muito bem, então vamos continuar aqui. O que mais que a gente tem de entrada? A gente tem uma entrada que é o sensor de temperatura máxima, que é esse cara aqui, que ele vai estar ele vai colocar um nível lógico alto sempre que o fluido estiver muito quente, ou seja, ultrapassou a temperatura máxima especificada. E eu chamo isso de TH. E o TC, TH de hot, né? Temperatura hot, ultrapassou, está muito quente. E TC quer dizer cold. Então, o elemento de aquecimento ele ficou desligado por muito tempo, e aí a temperatura caiu abaixo do valor que eu gostaria, que está especificado. Então, sempre que a temperatura cair abaixo do valor, ele coloca nível lógico alto também. Então, ele vai funcionar dessa forma aqui. Então, esse cara detecta os dois, né? Então, aqui, quando ultrapassar a temperatura máxima, é 1, e quando abaixar da temperatura mínima, vai dar 1 também.